toda essa decisão, falando na proteção da privacidade e segurança de dados informáticos, e dizendo ao final da sentença, em primeira instância, que essa deturpação maliciosa não era um delito previsto na legislação finlandesa, né? Quer dizer, na verdade, você poderia suscitar, então, né, essa questão em vários outros casos, né? Eu nem sei, no nosso Código Penal existe a deturpação maliciosa? Seria caso até de se imaginar, porque eu acho que é uma previsão importante essa, né? Aí, então, afinal, houve essa decisão aí do tribunal, o Tribunal de Recurso também manteve a decisão e, mais adiante, foi feito, então, o pleito perante o Tribunal Europeu. Eu quero colocar aqui só para vocês a parte final, né? Por exemplo, o governo finlandês se baseou nessa ideia do exercício da liberdade de expressão do Mass Media Act, né? Que é o que fala sobre liberdade de expressão ali naquele âmbito. A liberação de informações de identificação para uma mensagem de rede, a pedido de um funcionário com poder de detenção, um procurador ou um lesado, bem como o tribunal, pode ordenar a guarda de um transmissor, servidor ou outro dispositivo similar para liberar as informações necessárias para a identificação do remetente de uma mensagem de rede para o requerente, desde que haja motivos razoáveis para acreditar que o conteúdo da mensagem são tais que para o público é uma ofensa criminal. No entanto, a liberação das informações que identificam a parte lesada pode ser encomendada apenas no caso em que ele ou ela tenha o direito de apresentar uma acusação particular pelo crime. Então, vocês vejam que o sigilo, né, dos dados pessoais, das comunicações desses dados pessoais, é levado ao extremo, às vezes, no âmbito da Comunidade Europeia, né? É uma coisa, assim, grave. Isso a gente está falando no começo dos anos 2000. Agora, eles também estão revendo essa ideia, né? Aí, afinal, no julgado, eles mencionam a Convenção, as Nações Unidas, a legislação relativa à matéria, né? E dizendo que existe essa obrigação específica por parte dos prestadores de serviços de telecomunicações em enviar os dados de computador, independentemente da natureza do crime. Então, essa discussão foi parar também na Fundação de Helsinki para Direitos Humanos, que acabou entrando no processo como interveniente, né? E dando razão, claro, para o menor, né? E, ao final, a gente vai ter essa proteção dos direitos ali do requerente. Ele não recebeu muita coisa. Ele foi condenado em 30 mil euros. Vai. Se você analisar depois de 10 anos, né, depois de um tempo, às vezes aquilo não é tão expressivo, né? Mas, pelo menos, foi uma condenação efetiva sobre aquele ato de burla, né, e aquele cometimento ali de ato ilícito. No artigo 10, a gente vai ter as violações relativas ao direito de autor e direitos conexos. O direito autoral também é vítima dos cybercrimes, né? Por quê? Porque as pessoas acabam se valendo de obras literárias, artísticas e outras tantas, né, para estar, às vezes, burlando ali a autoria. Existem duas convenções que já protegem a matéria, o Ato de Paris de 71 e a Convenção de Berna, que são convenções amplas, que falam sobre todos os meios de difusão, né? Mas aqui também nessa convenção se fala, então, nessa proteção, dizendo que devem haver medidas e tipificações legais no direito interno dos países e que o principal agravante dessa violação de direito de autor e direitos conexos seria se for produzido por um meio de um sistema informático ou em escala comercial. O mais importante é isso, né? Em escala comercial, realmente coloca ali como elemento principal para a tipificação desse crime, né? E ainda se fala, naqueles crimes anteriores que nós falamos, se utiliza a expressão intencionalmente. Já no artigo 10, se fala em deliberadamente. Quer dizer, nem precisa haver a intenção,
né? Na verdade, não precisa haver o dolo, né? É só a culpa que já caracterizaria aí a ideia de infração do direito de autor. No artigo 11, a gente tem tentativa e cumplicidade, né? Falando que existe sim a tentativa e a cumplicidade em crimes cibernéticos, principalmente de pessoas jurídicas em relação a pessoas físicas, por exemplo, né? Se o autor é uma pessoa física, mas que se vale de uma corporação, por exemplo, para cometer o crime, então haveria também a cumplicidade da pessoa jurídica, né? No caso, o provedor de acesso ao serviço, por exemplo, né? O YouTube, eu lembro de uma questão assim, até no Brasil, que foi justamente o YouTube reclamando que ele não teria responsabilidade nenhuma em relação ao conteúdo de... Vocês devem saber bem que uma época a Xuxa andou fazendo uma série de reclamações contra o YouTube, justamente dizendo que eles estavam promovendo lá um material que na época era relacionado lá com crianças, e afinal o YouTube disse que ele não teria responsabilidade no que estava sendo postado, né, através da rede, né? Depois ele reviu a questão, acabou realmente se preocupando mais com isso. Foi o caso também da Cicarelli, né, naquele caso lá que também colocaram em rede. Então, essa é a ideia aí, né? No artigo 12, então, entra essa responsabilidade corporativa, principalmente se a pessoa está exercendo algum poder de representação, né, da pessoa jurídica, e se ela tem autoridade para tomar decisões ou para exercer o controle em nome dessa pessoa jurídica. Então, essas condições são necessárias, né? Deve haver realmente ter agido com base no seu poder de representação ou de autoridade. Não pode ser um qualquer dentro da pessoa jurídica, essa é a ideia da convenção, né? As sanções e medidas, então, na verdade, o apenamento, cada país é que vai definir se vão ser 4 meses de detenção, se vão ser 2 anos, né? Se vai ser a perda de um direito, tudo isso vai ser, não só o privativo de liberdade, né, mas algum tipo de direito. Então, tudo isso vai ser discutido pelo próprio país, é ele que define, né, de acordo com os limites da União Europeia, né, que fala ali sobre processo penal e penal. No artigo 14, a gente tem umas disposições interessantes a respeito de direito processual, né? Então, na verdade, o âmbito dessas disposições seria justamente, né, o âmbito utilizado para se cometer este crime. Então, eu posso ter uma infração que foi iniciada no país X, né? Foi iniciada, por exemplo, na França, que as informações foram até a Alemanha, né? E o crime se consubstanciou, digamos, na Inglaterra, né? Então, você vai ter um caminho aí, você vai ter 3 países, pelo menos, envolvidos nessa autoestrada criminológica, né? Então, todos os países devem estar alinhados em relação a essa competência e esse âmbito aí de aplicação da convenção, tá? Um dos problemas maiores em relação a esse âmbito de aplicação é em relação à volatilidade desses dados eletrônicos, né? Para você traçar, por exemplo, o caminho desses dados de tráfego, né, você precisa agir rapidamente. Então, você tem que ter ali pessoas incumbidas, né, de recolher determinadas informações imediatamente, né? Por quê? Porque a gente sabe que às vezes o toque de uma tecla elimina qualquer informação, né? Daí a importância do trabalho da polícia, né, principalmente da Europol, da Interpol. No caso dos Estados Unidos, a gente sabe que é a CIA, né, o FBI, que fazem principalmente esse recolhimento imediato e são agentes de polícia que estão imbuídos no espírito de fazer esse recolhimento de material, né?
Então, a ideia também é essa, né? A agilidade nesse âmbito aí de aplicação. No 15º, se fala, então, desta, digamos assim, está na moda hoje falar, né? Mas é a dosimetria, né, da pena. Então, o princípio da proporcionalidade. Deve haver uma proporção entre o ato ilícito praticado e a pena que vai ser realmente atribuída, né? No 16 se fala nessa conservação rápida de dados informáticos armazenados para se conseguir configurar realmente determinado crime. E também no 17º essa conservação dos dados de tráfego, né? Que, como eu falei, são super relevantes às vezes. No 18º se fala na necessidade de disponibilização dos dados, principalmente dados pessoais, e que o fornecedor de serviços que presta serviços no território da parte comunique os dados na sua posse ou sob seu controle relativos a assinantes e respeitantes a esses serviços. Nós temos vários problemas, né? O Google também, ele às vezes não dificulta todo o relacionamento, por mais ações que se coloquem contra o Google, ele também às vezes não disponibiliza, né? Não é só YouTube, né? O presidente do Google do Brasil, vocês sabem, né? Semana passada foi preso, né? Justamente porque ele não pôde retirar o conteúdo que estava sendo veiculado lá, que era justamente sobre uma campanha difamatória, né? De uma pessoa aí que estava concorrendo às eleições. Acho que em Minas Gerais foi isso, né? E afinal, ele entrou com um habeas corpus, me parece também. E já está solto, Mas afinal foi aí um aspecto relevante. Alguns disseram que se essa convenção tivesse sido ratificada pelo Brasil, isso não teria ocorrido. Não é bem verdade, não é bem assim, né? Porque realmente não houve ali um cumprimento de uma ordem judicial, justamente por falta de viabilidade, né? Foi isso que ele alegou. E justificativa. Então, essa injunção pode, então, acontecer, que seria essa ordem de produção, de submissão desses dados, para instruir as investigações e, eventualmente, as condenações. No artigo 19 se fala nessa busca e apreensão dos dados informáticos armazenados, né? O processo funciona como no Brasil. E o recolhimento em tempo real dos dados relativos ao tráfico, né? Uma informação que é dada num determinado horário de um dia, já daí a alguns minutos, daí a algumas horas já não é a mesma, né? E se fala também na interceptação dos dados relativos a conteúdo, né? No artigo 21, que também seria aí, então, possível através da convenção. Competência. O artigo 22 fala sobre a competência exatamente dessa convenção. Então, ela vai estar relacionada a infrações cometidas no seu território, né? No território do Estado, então ele é responsável pela infração. É aquela máxima de direito penal, processual penal, lex loci delicti, né? A lei do lugar do delito, né? E também o fórum rei delicti, né? O foro privilegiado vai ser aquele também do local do delito, né? Que é a maioria das normas que os países adotam, né? Então, a letra A, no seu território, o princípio da territorialidade. Letra B, a bordo de um navio, arvorando o pavilhão dessa parte. Então, na verdade, o navio aí é uma extensão e uma continuidade do Estado, bem como as aeronaves, né? Então, também, aí haveria a responsabilidade do dono da bandeira ali do navio, no caso, né? Ou também das leis que regem a aeronave. Convenção de Chicago que fala bem isso, né? Da importância da lei da aeronave. E
ainda por um dos seus cidadãos nacionais, se a infração for punível criminalmente onde foi cometida ou se a infração não for da competência territorial de nenhum Estado. Aí, então, vige o princípio da nacionalidade nessa convenção. No Brasil, todo mundo sabe que o nosso princípio aqui é o da territorialidade, né? Então, o que vige no Brasil é a lei brasileira de acordo com o processo penal ou civil brasileiro, certo? Então, a aplicação de direito estrangeiro vai estar sendo condicionada aos sujeitos que envolvem em determinados casos. Se vocês forem ver lá a antiga lei de introdução ao Código Civil, por exemplo, ou ao Código Penal, você vai ter lá todas as hipóteses que você pode aplicar ao direito estrangeiro, né? No caso aqui da Convenção, também se fala nessa possibilidade. A maioria dos países europeus adota o princípio da nacionalidade e não da territorialidade. Não é o ius sanguine, não é o ius soli, é o ius sanguine que vige, né? Na França, na Itália, na Alemanha, né? Diferente do Brasil. Então, o que existe? Existe a possibilidade de, em determinado país, o nacional de outro que cometeu um crime chamar para si a competência da outra legislação. Então, a lei aplicável vai ser, por exemplo, a lei italiana, se o cidadão for italiano. Mas o foro vai ser o alemão, se foi cometido lá, de acordo com as leis processuais alemãs, por exemplo, né? Da mesma forma que o Brasil tem a lei de introdução, que atualmente se chama lei de normas, né, de introdução, normas de introdução. Você tem lá na Alemanha a EGBG, que é a lei de introdução ao Código Alemão, então lá também existem outras regras de conexão. Então, na verdade, isso dá uma certa discussão de quais seriam ali os principais elementos, tá? Quando a gente fala em direito internacional público e direito internacional privado, essa é a grande diferença, né? Por um lado, as pessoas, os nacionais podem reivindicar o seu estatuto de origem, inclusive as pessoas jurídicas, né? Onde a pessoa jurídica mantém seu centro principal de negócios, a sua matriz, tudo isso também pode ser invocado em alguns casos, né? Então, em relação à competência, existe ali essa ideia de competência absoluta, de competência relativa e de competência concorrente. Em alguns casos, a jurisdição vai ser única, vai ter que acontecer exatamente naquele país. Em outros casos, existe uma competência relativa, né? Ou até o que a gente chama, nesse caso, de conflito de jurisdição. Jurisdição positiva, quando dois países reivindicam para si a mesma questão. E conflito negativo, quando nenhum dos dois se acha apto para resolver a questão. Existem aí algumas outras regrinhas de conexão, mas que, afinal, nesse caso aqui, não são muito pertinentes. Então, princípios relativos à cooperação internacional estão no artigo 23, né? Que falam, inclusive, desse acordo de Schengen, que foi o que instituiu esses organismos, que seriam, por exemplo, né, a Europol, a Eurojust, que fazem, então, esse policiamento penal e processual penal no âmbito ali da União Europeia. Se fala muito em combate à criminalidade organizada, né? Esse é o prédio da Eurojust, por exemplo, lá em Bruxelas. Aí são, aqui são os juízes, por exemplo, os 27 que representam aí esse ano, né? E um outro avanço grande que a gente pode dizer ali no âmbito da comunidade, eu falo comunidade, mas é da União Europeia, é justamente esse reconhecimento mútuo das decisões penais, né? Quer dizer, existe um acordo tácito e também escrito desse reconhecimento. Uma sentença que foi proferida num país e tem que ser executada em outra, então, de acordo com a convenção, também vai ter que ser rapidamente implementada. Sem se discutir mérito, por exemplo, né? Praticamente é um juízo de delibação, como a gente tem no Brasil. Se analisa a forma que foi proferida, se foi por uma corte realmente procedente, e aí sim
já se trata de executar a sentença de um país para outro. Essa é a ideia aí desse reconhecimento mútuo, quase que automático, né? E no artigo 24 a gente vai ter também a extradição, que é um instituto de direito internacional, né? E que vocês sabem que atualmente ele está também descrito no Tribunal Penal Internacional, que é aquele que relaciona os crimes de guerra, genocídio, lenocínio, né, aqueles de lesa humanidade, e que tem como ideia não a extradição, mas a entrega. Então, existe uma diferença entre entrega e extradição. Extradição acontece entre países e a entrega acontece entre um órgão internacional, um organismo internacional que requeira uma determinada pessoa para ser julgada ou processada, né? A extradição traz também como elemento essa ideia de desde que sejam puníveis na legislação das duas partes envolvidas. Então, deve haver a dupla incriminação ou o princípio da identidade. Um crime que é visto como crime num país também tem que ser no outro país, para poder haver a convenção de extradição, tá? Na União Europeia, a gente tem aquelas extradições multilaterais, diferentes de no Brasil, né? No Brasil, a gente tem convenções que são bilaterais. O Brasil tem convenções com muitos países, Estados Unidos, inclusive, né? Mas tem outros tantos que nem realmente promovem esse tipo de acordo. Existe também a ideia do princípio da especialidade, ou seja, só se pode pedir extradição condicionada a uma tipificação. Por exemplo, a extradição ela pode ser instrutória ou executória. Se a pessoa vai estar respondendo por um crime é uma coisa, se ela vai cumprir pena é outra, né? Então, deve haver uma tipificação de qual é o crime ao qual que ela vai estar respondendo ou vai estar cumprindo pena. Ela não pode ser extraditada com base num crime e depois ela ir para o país e cumprir outro crime, né? Essa também é um princípio importante aí. E se não houver tratado de extradição, existe uma ideia aí internacional que seria a da comitagente, da Cortesia Internacional. Então, você, por reciprocidade, você envia, né, pretendendo que o país faça o mesmo em outra ocasião, né? Essa é a ideia também. Se fala também em reenvio, né, de determinadas pessoas que, afinal, tenham cometido crimes naquele país no qual elas não estariam sendo processadas. A ideia de extradição, portanto, é extraditar ou instaurar o devido processo legal penal, né? Então, aut dedere e aut judicare, quer dizer, ou extradita ou então você processa. Se você não extraditar, então você vai ter que processar. Se fala também na previsão preventiva, né, de um país em relação para facilitar a execução em outro. E também se fala num outro instituto, que é o chamado auxílio mútuo, né, que não prevê exatamente todos os requisitos da extradição, mas que também facilita esse tráfego de pessoas, né, e de informações. Mais adiante, o que eu quero só concluir aqui para vocês seria o seguinte: existe já a ideia de um centro europeu de cybercrime. Quer dizer, a partir do ano que vem, nós vamos ter esse centro que vai estar operacionalizando todas as informações ali, né, entre todos os países que fazem parte do tratado e que vai tentar, então, imprimir ali uma rapidez, uma agilidade maior e uma centralização de todos os dados ali no âmbito da Convenção de Budapeste, né? Atualmente se dizem que as vítimas pedem cerca de 290 bilhões de euros por ano, né, em relação ali ao cybercrime, dizendo que ele é mais rentável atualmente que o comércio mundial de maconha, cocaína e heroína juntos, né? Então é bem relevante, né, capturar esses criminosos todos. E, na verdade, a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Então precisa haver sempre uma cooperação institucional aí entre os países. Estados Unidos participa muito do relacionamento com a União Europeia, né?
Se fala muito também nas empresas envolvidas na segurança de internet e do setor financeiro aí darem o seu aval, né? E essa criação aí desse cybercrime será, então, muito relevante nesse aspecto. Para finalizar, existe aí só os mecanismos de solução de litígios, né? E os países podem estar saindo, né, da convenção se realmente lhe aprouver. Se eles fizerem uma legislação, digamos assim, mais evoluída, né, eles também poderiam sair, denunciar o tratado e conseguir gerir os seus problemas internos de uma forma mais razoável. A mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte: eu acho que o direito internacional, ele sempre traz normas, digamos assim, gerais, mais genéricas, mas ele também sabe definir institutos específicos que vão regular as relações entre países e entre as pessoas, digamos, que articulam, os sujeitos de direito internacional que articulam todos os mecanismos, principalmente nessa esfera penal, né? Então, é relevante a gente sempre analisar se existe uma convenção internacional sobre a matéria, né? E se ela já está normatizada dentro do país. No nosso caso, nós sabemos que estamos agora trabalhando no novo projeto aí no Código Penal, né? E nós temos que realmente tentar evoluir a legislação nacional de acordo com esses instrumentos internacionais, né? Para garantir uma maior efetividade, eficácia e proteção dos direitos do cidadão e das pessoas. Muito obrigada, viu? Doutora Silvia, parabéns, uma excelente palestra, como não poderia ser diferente. O assunto da internet é um assunto que vai longe e precisaria de muito mais tempo aí para explicar, principalmente no que diz respeito à questão internacional. De fato, no Brasil, hoje nós temos duas situações envolvendo a discussão legislativa da internet, que nós temos o novo Código Penal, que é um projeto de lei aí que está gerando uma polêmica grande, onde existe um título destinado aos crimes cibernéticos. Crimes esses, até então, não elencados no nosso atual Código Penal. Tem um outro projeto de lei também em tramitação na Câmara, que é o Marco Civil da Internet,